Sejam todos bem-vindos! Voltamos, segundo semestre rodando, hein? Estamos de volta com chave do Enem. Tava com saudade? Descansou nas férias, deu aquela pausa. É importante descansar, cuidar da saúde, ficar junto com a família. Mas agora vamos com tudo, porque o segundo semestre está aqui e já começamos com linguagens. Para quem está chegando agora, talvez você ainda não nos conheça, nós somos o Chave do Enem, o curso preparatório para vestibulares Enem, da Casa Publicadora do Brasil. Educação Adventista, estamos juntos. Para quem nos acompanha já sabe, e para quem está chegando agora, toda semana nós liberamos um simulado lá no E-Class, lá no seu CPB Provas. Você tem uma semana para fazer e depois nós nos encontramos aqui para resolver este simulado. E assim nós vamos tirando as dúvidas, nós vamos preparando você para vestibular e Enem. Você está aqui na aula do segundo ano, vem comigo porque hoje é linguagens. E para começar muito bem o nosso semestre, vamos de língua portuguesa. Quero chamar aqui a professora Ângela, é com você e rodou vinheta. Galerinha bonita da Educação Adventista! E aí, como foram de férias? Estão animados aí para mais um semestre aqui no Chave do Enem? Espero que sim, porque aqui deste lado nós estamos animadíssimos para mais um semestre de resolução de questões. Então, vem comigo! Na nossa primeira questão, a gente vai trabalhar aqui, como você pode ver na sua tela, o seguinte texto. Primeiro, antes de falar do texto, deixa eu fazer um parênteses, né? Para aqueles que estão chegando aqui neste momento, não acompanharam o Chave do Enem, né, no primeiro semestre, mas estão acompanhando daqui para frente. Eu gosto muito de começar a leitura das questões antes de ler o texto propriamente dito, ler primeiro o enunciado, porque assim eu já sei o que eu preciso procurar na leitura do texto, depois de ter lido primeiramente o enunciado. Então, eu espero que você também pegue essa dica, que eu acho que facilita bastante a sua leitura, para você não ter que fazer 2, 3, 4 leituras, de repente, de um único texto. É claro que, dependendo da questão, a gente vai ter, sim, que voltar a ler algumas vezes mais aquele texto ou aquele trecho, mas muitas vezes, só o fato de você fazer essa leitura previamente do enunciado, isso vai te auxiliar já na resposta mais rápida, mais ágil, que também é o que a gente precisa no Enem e nos vestibulares, tá certo? Então, feito esse parênteses, vamos agora sim para a leitura da primeira questão. Essa questão é do Enem e diz o seguinte, ó: o texto objetiva convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não é mais a mesma da dos anos 1970, né? 1970. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se no ou na. Então, preste atenção no que está ali no finalzinho, ó, a estratégia de argumentação para comprovar essa posição. Que posição? Da preferência musical dos brasileiros. Então, tendo isso em mente, vamos ler ali o texto. Olha lá. O Brasil é sertanejo. Que tipo de música simboliza o Brasil? Eis uma questão discutida há muito tempo que desperta opiniões extremadas. Há fundamentalistas que desejam impor ao público um tipo de som nascido das raízes socioculturais do país, o samba. Outros, igualmente nacionalistas, desprezam tudo aquilo que não tem estilo. Sonham com o império do MPB de Chico Buarque e Caetano Veloso. Um terceiro grupo, formado por gente mais jovem, escuta e cultiva apenas a música internacional em todas as vertentes. E, mais ou menos, ignora o resto. A realidade dos hábitos musicais do brasileiro agora está claro. Nada tem a ver com esses estereótipos. O gênero que encanta mais da metade do país é o sertanejo, seguido de longe pela MPB e pelo pagode. Outros gêneros em ascensão, sobretudo entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, em especial o gospel.
rock e música eletrônica são músicas de minoria. Então, se a gente parar para prestar atenção, né, na estratégia argumentativa para comprovar essa posição de que a preferência musical não é mais a mesma lá da década de 70, nós teríamos ali como opções... desculpa, ó, já estava indo para as opções, tem mais um trechinho aqui, ó. Continuando a leitura, é o que demonstra uma pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP. A pesquisa Tribos Musicais, o comportamento dos ouvintes de rádio sob uma nova ótica, faz um retrato do ouvinte brasileiro e traz algumas novidades. Para quem pensava que a MPB e o samba ainda resistiam como baluartes da nacionalidade, uma má notícia. Os dois gêneros foram superados em popularidade. O Brasil moderno não tem mais o perfil sonoro dos anos 70, que muitos gostariam que se eternizasse. A cara musical do país agora é outra, tá? Então, percebam que aqui nesse primeiro trecho, nós tínhamos justamente essa ideia de falar dos estilos musicais preferidos até uma certa época, né? E que com o passar do tempo isso foi mudando, né? Então, ali no segundo parágrafo, a gente pode dizer que a realidade tem mudado, mudou, né? Só que qual é a estratégia argumentativa que comprova essa opinião? Que a gente vai ver essa comprovação justamente nesse trecho, certo? Acho que eu já dei uma super dica aí para você responder essa questão, né? Olha lá as opções que a gente tem. Então, essa estratégia para comprovar essa mudança de estilo, de preferência musical do brasileiro é a apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular relativa à música brasileira. B. Caracterização das opiniões relativas a determinados gêneros, considerados os mais representativos da brasilidade como meros estereótipos. C. Uso de estrangeirismos, como rock, funk e gospel, para compor um estilo próximo ao leitor, em sintonia com o sotaque aos nacionalistas. D. Ironia com relação ao apego a opiniões superadas, tomadas como expressão de conservadorismo e anacronismo, com o uso das designações império e baluarte. Ou E. Contraposição e impressões fundadas em elitismo e preconceito, com a alusão a artistas de renome para melhor demonstrar a consolidação da mudança do gosto musical popular. Então, que estratégia argumentativa vai comprovar que o gosto musical do brasileiro mudou? Que opção você marcou? Preste atenção numa dica. Cuidado para você não confundir a resposta correta com outras palavras ou outras expressões que também aparecem no texto, mas que não serviram como estratégia argumentativa de comprovação dessa mudança. Ficou a dica aí? E aí, o que você respondeu? Fala aí para mim, ó, aqui no meu ouvidinho. Acho que a maioria, pelo que eu ouvi aqui nos bastidores, acertou essa questão. Se você marcou a opção A, você está corretíssimo. Por quê? Normalmente, vamos voltar aqui no texto, né? Quando a gente apresenta uma estatística ou dados, né, que é o que acontece aqui, ó, dados trazidos pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública que comprovam que realmente houve essa mudança. Isso serve como comprovação, comprovação, né? Dessa mudança do gosto musical. Não é uma comprovação que é feita só por achismo, e sim por meio de uma pesquisa. Normalmente, quando a gente quer convencer alguém de que aquilo que eu estou falando realmente acontece, que tipo de estratégia argumentativa eu trago? Eu trago uma pesquisa de comprovação, eu trago alguém que é daquela área do conhecimento para poder embasar aquilo que eu estou falando, eu trago elementos de fora para comprovar essa opinião. E é justamente o que acontece aqui. Fato que só acontece ali na alternativa A, tá?
As outras têm coisas que aparecem no texto, como eu disse para você, mas são apenas palavras ou expressões, mas que não serviriam para comprovar justamente essa mudança de gosto. E sim que aparece na discussão ali a respeito desse assunto, tá bom? Então, parabéns se você acertou e se por acaso você errou, fique atento às estratégias argumentativas de comprovação. Que tipo de estratégias normalmente são usadas? Essas que eu acabei de dizer, dados estatísticos, pesquisas, fala de alguém reconhecido naquela área de conhecimento, né? Fazendo relação com aquilo que se quer comprovar. Bom, vamos para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, nós temos também uma questão aqui envolvendo um texto, só que esse texto é um texto curtinho, tá? A gente começou aí no terceiro bimestre a trabalhar o período composto, a trabalhar concordância, a trabalhar várias coisas de cunho gramatical. Então, essa questão ela vai tratar justamente de uma dessas situações que nós vamos estudar nesse bimestre, tá? Então, olha lá, em um texto literário, é comum que os recursos poéticos e linguísticos participem do significado do texto, isto é, forma e conteúdo se relacionam significativamente. Com relação ao poema de Mário de Andrade, a correlação entre um recurso formal, da forma de como aquele poema ali está sendo exposto, e um aspecto de significação do texto, ou seja, então eu preciso relacionar a forma com o que aquele texto significa, tá? Então, qual é o recurso que vai aliar essas duas coisas? Forma e significado aí nesse texto. E aí a gente pode ver ali, ó, o bonde abre a viagem. No banco, ninguém. Estou só, estou sem. Depois, sobe um homem. No banco sentou, companheiro vou. O bonde está cheio, de novo, porém, não sou mais ninguém. E aí, pensando nisso, o que vocês acham, né, que vai trazer essa correlação entre a forma, como que esse texto se materializou ali, de acordo com as questões gramaticais, né, ou até mesmo de organização, e o significado, tá? Então, será que tem a ver com a sucessão de orações coordenadas que remete à sucessão de cenas e emoções sentidas pelo eu lírico ao longo da viagem? Será que a gente está estudando alguma coisa relacionada aí a orações coordenadas? B, a elisão dos verbos. Você fez com que os verbos se apagassem ali, tá? Recurso estilístico constante no poema, que acentua o ritmo acelerado da modernidade. É isso que acontece aqui? Os verbos não estão aparecendo, tá? Ou eles aparecem? Então, se aparecem, talvez não corresponderia a essa forma e significado, certo? Só estou fazendo você pensar. C, o emprego de versos curtos e irregularidades em sua métrica, que reproduzem uma viagem de bonde com suas paradas e retomadas de movimento. Então, será que é isso? Tá? D, a sonoridade do poema carregada de sons nasais que representa a tristeza do eu lírico ao longo de toda a viagem. Tem som nasal, aquele som anasalado assim, em, né? E, a ausência de rima nos versos, recurso muito utilizado pelos modernistas que aproxima a linguagem do poema da linguagem cotidiana. E aí, o que você acha? Será que a correlação entre o recurso formal, da forma, como se apresenta o texto, e o significado desse texto é? Onde está essa correlação? A alternativa A, B, C, D ou E? E aí, o que você diz para mim? Vamos à resposta? Então, a resposta também, parece que a gente está numa sucessão, olha aí, ó, de alternativas A. É uma coincidência, obviamente, né, gente? Mas, por que seria essa alternativa?
Porque se a gente for olhar, orações coordenadas são aquelas que eu posso ter, como a gente pode ver aqui, ó, o bonde abre viagem. No banco, ninguém. Estou só, estou sem. Eu tenho um período composto por coordenação, né? Por que eu sei que ele é composto? Porque ele tem, ó, várias orações. O bonde abre a viagem, uma oração. No banco, ninguém. No banco não há ninguém. Provavelmente ali foi omitido um verbo. Estou só, estou sem. Aí os verbos ali aparecem, né? Mas neste caso ali, nesse primeiro período, a gente não tem conjunções ligando essas orações, mas eu tenho orações coordenadas assindéticas, que a gente chama, né? No banco sentou, companheiro vou. De novo, tenho dois verbos, duas orações coordenadas assindéticas, ou seja, elas estão ligadas ali pela vírgula, não existe uma conjunção estabelecendo a relação entre essas ideias. E ali no final, o bonde está cheio. De novo, porém, não sou mais ninguém. Na última, temos ali um porém, uma conjunção adversativa, tá? Então, por isso que eu tenho ali a sucessão de orações coordenadas que remete à sucessão de cenas, várias cenas que foram acontecendo e emoções sentidas pelo eu lírico ao longo da viagem. A letra B não teria como, porque a gente tem a elisão somente de um verbo, né? Então, isso teria que ser repetido pelo menos em mais vezes. A letra C, o emprego de versos curtos e irregulares em sua métrica, que reproduzem uma viagem de bonde com suas paradas e retomadas de movimento. Será que essas duas coisas se relacionariam? Essas irregularidades estariam de acordo aí com essa parada e retomada? Será que, né? Não. D. A sonoridade do poema carregada de sons nasais. Sons nasais? O bonde abre a viagem, no banco ninguém, tem o gain. Estou só, estou sem. Ok, tem um pouco de som nasal, mas não é no poema todo, né? No banco sentou, o companheiro voa, o bonde está cheio, de novo porém, aí depois o porém e o ninguém, de novo tem sons anasalados. Mas será que a relação desse som anasalado, ela representa a tristeza do eu lírico ao longo de toda a viagem? Será que essa relação entre esses sons nasais corresponderia a isso em relação ao eu lírico? Não, né, gente? E por último, a ausência de rima nos versos. Também existem rimas ali, né? Então, a alternativa certa é a alternativa A, como a gente já viu. Beleza? Vamos? Animados? Se não, levanta aí, ó, dá uma esticada no corpo e vamos para a nossa terceira questão, tá bom? A nossa terceira questão, também começando pelo enunciado, diz o seguinte, ó. Considerando que o texto exemplifica um texto escrito na expressão culta do português, na qual os aspectos formais geralmente atendem às normas estabelecidas, assinale a alternativa correta, tá? Então, eu já sei que eu tenho que fazer a leitura desse texto pensando que ele é um texto escrito na modalidade padrão da língua portuguesa, tá bom? E olha as alternativas que a gente tem aqui, ó. O que estaria correto em relação a isso? Que os tempos verbais empregados no trecho barroco não foi, ele ainda é, geram incoerência no texto? Será que isso vai marcar justamente esse posicionamento da expressão culta? B. As repetições da palavra barroco em todos os parágrafos são, além de desnecessárias, uma marca do empobrecimento vocabular do texto? Então, será que isso daí, essas repetições, seria um empobrecimento do uso da língua? Será que essa repetição vai marcar isso aí? C. No trecho, quer coisa mais barroca que o Guga? O autor empregou o ponto de interrogação para dirigir um questionamento direto ao leitor e expressar uma dúvida sua? D. No trecho, será o Brasil um país barroco? Há concordância entre a forma verbal e seu sujeito, mesmo estando ele posicionado após o verbo. Essa mesma norma vale para o enunciado. São consideradas barrocas no Brasil várias manifestações.
Será que isso aqui estaria correto do ponto de vista da norma padrão? Ou no segundo parágrafo, encontramos a palavra obras-primas, que se grafa com hífen. Também com hífen se grafam as palavras mão de obra e dia a dia. Isso estaria correto do ponto de vista da norma padrão da língua portuguesa? Vamos dar ali, ó, tem algumas alternativas que a gente até já conseguiria responder, né? Se está correto ou se não está correto. Até, talvez, você já pode tecer aí algumas observações aí na questão, que eu não vou falar, senão eu vou acabar te induzindo a resposta, que, olha, eu acho que tal opção e tal opção podem estar corretas quando a gente pensa em norma padrão. Mas, como aqui existem trechos que estão relacionados a trechos do texto, não necessariamente a questão gramatical, propriamente dita, e sim o que aquilo significa, acho que era legal a gente dar uma lida no texto, né? Olha lá o que o texto diz. O barroco é estilo ou será a alma do Brasil? O chamado século de ouro, que vai de fins do século XV, XVI a fins do seguinte, é um dos movimentos dourados e mais radiantes do barroco, um estilo artístico que é também uma expressão de vida, uma visão de mundo, uma maneira de sentir, de ver, de se vestir e até de ser. Por isso, volta e meia, a gente recorre a esse movimento procurando decifrar o país. Será o Brasil, um país barroco e, portanto, meio difícil de entender? Parece que sim. O Brasil não só nasceu culturalmente barroco, como o barroco é a alma do Brasil, para citar o livro de Afonso Romano de Santana sobre o tema. Graças ao estilo, o país foi capaz de criar esplendores como Ouro Preto, erguer obras-primas como algumas igrejas de Minas, Salvador, Recife, Olinda e dar ao mundo um gênio como Aleijadinho. É por causa do barroco que o visitante sente aquela vertigem, um quase delírio, uma febre do ouro ao entrar na igreja de São Francisco, em Salvador, e olhar para as paredes. O barroco não foi, ele ainda é, continua presente em quase todas as manifestações da cultura brasileira, da arquitetura à pintura, da comida à moda, passando pelo futebol e pelo corpo feminino. Barroca é a técnica de composição que Vilas Lobos usou para criar suas 9 baquianas. Barroco é o cinema de Glauber Rocha, é nossa exuberante natureza, é o futebol de Pelé e de todos os que, driblando a racionalidade burra dos técnicos, preferem a curva misteriosa de um chute ou o esplendor de uma finta. Afinal, o barroco é o estilo em que, ao contrário do renascentista, as regras e a premeditação importam menos que a improvisação. Quer coisa mais barroca que o Guga? Ó, lembra dessa pergunta? Tá? Quer coisa mais barroca que o Guga? Há ainda certas resistências em aceitar o barroco como expressão de nossa alma. Às vezes se torna depreciativamente o estilo por seus excessos, confusão, ênfase e paradoxos. Mas isso é barroquismo, não é barroco. A evolução etimológica ajuda a entender. Barroco, na origem, designa uma pérola grande e com defeito, assim como um país que a gente conhece, ou seja, o Brasil, né? Então, isso vem de Zuenir Ventura, escrito lá na revista Época. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente acaba se esquecendo de ver, e aí, de repente, vai marcar uma opção como correta, sendo que, de repente, aquilo faz parte daquele gênero textual. Então, tendo em mente que isso aqui foi escrito por uma revista, né? Será, né? Vamos pensar ali na alternativa B, que as repetições da palavra barroco em todos os parágrafos são, além de desnecessárias, uma marca do empobrecimento vocabulário do texto, né? Eu já estou dando algumas respostas aqui, mas o que você acha? Isso foi escrito numa revista que tem editor, né? Será que essa pessoa não tem vocabulário, por isso que ela vai fazer essas repetições? Ou isso faz parte da constituição desse gênero textual? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa prestar atenção, tá? E assim por diante. Não vou falar mais, senão eu já estou dando muitas dicas. E aí, o que você respondeu para essa questão?
o que está correto? Ó, vou ler de novo a pergunta. Considerando que o texto exemplifica, é um exemplo de um texto escrito na expressão culta do português, na qual os aspectos formais geralmente atendem às normas estabelecidas, assinale a alternativa correta. O que está correto aí? A, B, C, D ou E? E aí? Vamos lá? Vamos para a resposta? Acertou se você colocou a alternativa D, tá? Então vamos lá. Vou primeiro para a certa, depois a gente vê as outras. Por que que as outras não estão corretas? No trecho, será o Brasil um país barroco? Há concordância entre a forma verbal e o seu sujeito. Quem é o sujeito dessa frase ali, ó? Será o Brasil um país barroco? O Brasil será um país barroco? O sujeito apareceu pós-posto ao verbo. É isso realmente que está acontecendo aí. Nós já estudamos agora, quando estamos relembrando aí concordância, sujeito, que nem sempre o sujeito da oração vai estar no início da oração, ou seja, antes do verbo. Mas ele continua ali falando, ó, essa mesma norma vale para o enunciado. São consideradas barrocas no Brasil várias manifestações. Quem que é o sujeito ali? Também aparece depois do verbo? Sim, várias manifestações são consideradas barrocas no Brasil, tá? Então, a gente também tem a mesma situação dali. Concordância entre a forma verbal e o seu sujeito que aparece depois do verbo. Por isso que a alternativa D está correta, tá? Alternativa E, ó, por que está incorreta? No segundo parágrafo encontramos a palavra obras-primas, que se grafa com hífen. Também com hífen se grafam as palavras mão de obra e dia a dia. Você sabia que as expressões mão de obra e dia a dia, de acordo com a nova norma gramatical, elas não recebem mais hífen, tá? Então, a gente teria uma opção ali incorreta, né? Se no trecho quer coisa mais barroca que o Guga, o autor empregou o ponto de interrogação para dirigir um questionamento direto ao leitor. Será que é um questionamento direto? Ele estava fazendo essa pergunta mesmo para você, e ele estava com dúvida, ou era só uma pergunta retórica referente àquele contexto que ele estava afirmando ali anteriormente? Sim, né? B. As repetições da palavra barroco, como eu já disse anteriormente, não são uma marca de um empobrecimento vocabular. Não foi qualquer um que escreveu esse texto e nem em qualquer lugar. Ele está dentro de uma revista, né? Como vocês podem ver aqui no finalzinho, ó, foi escrito na revista Época. Não que de repente não possam haver problemas aí, mas existem estilos jornalísticos que essa repetição ela vai fazer parte da constituição daquele gênero, tá? Que é o que está acontecendo aí. Então, isso não é considerado um empobrecimento. Se fosse uma outra situação, até poderia ser, mas não é o caso, tá? E a gente tem ali também a opção A, que os tempos verbais empregados no trecho, que está incorreta, né? Não foi, o barroco não foi, ele ainda é, geram incoerência no texto, pois algo que não foi não pode permanecer. Não tem nada a ver essa afirmação. Ele não foi, ele ainda é. Ele está querendo dizer que não, a gente não pode falar disso só como passado, e sim que isso ainda permanece. Ele pode permanecer, sim. Então, incorretíssima a alternativa A, ok? Vamos para a nossa quarta questão. Você pode observar aí que tem algumas coisas grifadas para facilitar a nossa leitura depois, ali nas alternativas, tá? Isso é uma dica também, para você ter mais atenção aí durante a leitura. De repente, quando você enxergar as alternativas da questão e perceber que eu preciso analisar aquilo dentro daquela parte do texto, grifa isso já lá no texto, vai ficar mais fácil de você localizar isso e você ganha tempo, tá bom? Então, olha lá. Quarta questão diz o seguinte: como qualquer outra variedade linguística, a norma padrão tem suas especificidades. No texto, observam-se as marcas da norma padrão, que são determinadas pelo veículo em que ele circula. Olha o que a gente comentou agora há pouco.
o veículo, o gênero, né? Para onde aquilo ali vai circular, que é a revista Língua Portuguesa, tá? Então, esse é o veículo. Aí o título do texto é Maurício e o Leão Chamado Milor. Vou passar rapidinho só para você ver as alternativas, ó, para você ver que várias das coisas que estão colocadas ali estão marcadas lá no texto, tá? Então, no texto, observam-se as marcas da norma padrão, que são determinadas pelo veículo em que ele circula, que é a revista Língua Portuguesa. Entre as marcas, evidencia-se. Então, quais dessas alternativas vai realmente representar uma marca característica da norma padrão da língua portuguesa? E aí vem o texto. Maurício Leão Chamado Milor. Livro de Flávia Maria, ilustrado por cartunista, nasce como um dos grandes títulos do gênero infantil. Um livro infantil ilustrado por Milor há de ter alguma grandeza natural, um viço qualquer que o destaque de um gênero que invade as livrarias, 2.000 títulos novos todo ano, nem sempre com qualidade. Uma pegada que o afaste do risco de fazer sombra ao fato de ser ilustrado por Milor. Maurício Leão de Menino, de Flávia Maria, tem essa pegada, tá? Então, é só um comentário a respeito desse livro. Qual é a marca característica aí, dentre as opções que a gente tem, da norma padrão da língua portuguesa? A obediência às normas gramaticais, como a concordância em um gênero que invade as livrarias. B, a presença de vocabulário arcaico, como em há de ter alguma grandeza natural. C, o predomínio de linguagem figurada, como em um viço qualquer que o destaque. D, o emprego de expressões regionais, como em tem essa pegada. Ou E, o uso de termos técnicos, como em grandes títulos do gênero infantil. Não vou falar nada agora, vou deixar você pensar aí por um segundinho. Acabou o tempo. Não, mas você já pensou antes, né? Você fez o simulado. E aí, o que dessas opções vai trazer uma marca que vai evidenciar a norma padrão? Cuidado com essa questão, tá? Porque tem coisas que a gente acaba achando que estão sempre relacionadas ao uso da norma padrão, tá? Qual foi a sua resposta a essa questão? Espero que tenha sido a alternativa A. Não era uma questão muito difícil, mas realmente tinham alguns distratores que, se você não observar, você erraria uma questão fácil, tá? A obediência às normas gramaticais, como a concordância em um gênero que invade as livrarias. O que invade as livrarias? Um gênero. Concordância, ok, tá? Por que não pode ser a letra B, professora? Porque a presença do vocabulário arcaico não está relacionada à norma padrão. Tem nada a ver com isso. Eu posso ter usado um vocabulário arcaico que está em acordo com a norma coloquial do dia a dia, mas que é antigo, tá? Então, o fato de ser antigo não necessariamente tem a ver com a norma padrão. É que às vezes a gente acha que as pessoas de outras épocas falavam melhor o português, e aí a gente tem essa ideia na cabeça. Mas em todas as épocas, gente, mesmo com expressões mais antigas, existia o uso mais culto da língua, mais padrão, e o coloquial do dia a dia, tá bom? Então, essa aqui é um distrator que pode te fazer errar se você não entender essa questão. A C, o predomínio de linguagem figurada. Então, quer dizer que a norma padrão está relacionada à linguagem figurada? Não tem nada a ver, né? D, o emprego de expressões regionais. Também o emprego de expressões regionais tem a ver com a norma padrão? Não, né? Não que não possa, mas não que isso seja uma condição que você não pode viver sem, tá? Então, para ser norma padrão, eu tenho que ter uma expressão regional. Não, tá? E muito menos ali o uso de termos técnicos, tá bom? Então, a alternativa correta seria realmente a A, ok? E agora chegamos à nossa última questão. Eu coloquei uma questão da Unicamp e fiz questão de frisar isso aqui
para você perceber que alguns vestibulares, em vez de ter a alternativa A, B, C e D e E, né, como é o caso do Enem, vão ter só as alternativas A, B, C e D, como é o caso da Unicamp, tá? Essa questão, olha lá o que diz o enunciado. Lembrando, né, gente, eu estou sempre começando pelo enunciado, mas isso não é o que acontece lá nos vestibulares nem no Enem. Normalmente você tem o texto e depois o enunciado, tá? Já expliquei aí no comecinho da aula por que eu faço isso. Considerando a matéria apresentada no jornal, ó, o veículo de circulação, tá? O uso da conjunção adversativa, seguido da expressão a boa notícia é que, permite ao jornalista. Então vamos ver aqui, ó, o que o texto diz. O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais. Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do Flamengo, notícias diárias de feminicídios, de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência e de amenizar as más notícias para garantir o infotenimento. No jornal, é apresentada a matéria sobre uma mulher brutalmente espancada e internada com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, uma repórter fala, mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará mais da cirurgia reparadora na face. Então, primeiro, você sabe o que é uma conjunção adversativa? Qual é a relação de sentido trazida por uma conjunção adversativa, tá? E aí você tem ali o restante da frase. A boa notícia é... O que é essa relação aí, né? Dessa conjunção seguida dessa expressão permite ao jornalista apontar a gravidade da notícia e compensá-la. B, expor a neutralidade da notícia e reforçá-la. C, minimizar a relevância da notícia e acentuá-la. Ou D, revelar a importância da notícia e enfatizá-la. Então, quando ele usa a conjunção adversativa seguida dessa expressão, mas, né? É a conjunção, é o mas, né, que ele usa ali? Deixa eu voltar ali para ler. Isso, ó, mas a boa notícia é que ela saiu da UTI, tá? Qual é a alternativa correta? 3, 2, 1, respondendo. Alternativa A, tá? Apontar a gravidade da notícia e compensá-la. Por quê? Quando ele usa esse mas, que é a conjunção adversativa, se a gente for olhar ali no contexto, ó, estava falando da mulher, foi apresentada uma notícia, uma matéria sobre uma mulher brutalmente espancada, internada, com diversas fraturas no rosto, em frente ao hospital, uma repórter fala, mas a boa notícia é que ela saiu da UTI, né? Então, esse mas vai acentuar, apontar a gravidade dessa notícia, né? Mas, logo em seguida, a boa notícia é que ela saiu da UTI e vai compensar isso tudo, né? Essa parte ruim que estava acontecendo, que sendo mencionada anteriormente por essa notícia dessa mulher espancada. Não expor a neutralidade da notícia e reforçar, porque senão não teria dado uma boa notícia, não seria um reforço negativo, a segunda parte, né? A boa notícia é minimizar a relevância da notícia e acentuá-la, a mesma coisa. Não tem, a segunda parte ali não tem a ideia de acentuar, né, alguma coisa, e sim trazer uma ideia que vai se opor ao que provavelmente as pessoas estavam esperando. Depois de toda aquela situação caótica com a mulher, talvez as pessoas esperassem, aí ela morreu, né? Mas daí a repórter vem, mas a boa notícia é que ela tá bem, né? Tá na UTI, mas tá bem. Ou saiu da UTI, né?
saiu da UTI, tá bom? E D, também não revelar a importância da notícia e enfatizá-la. Não, ele não quis revelar a importância dessa notícia por meio desse recurso da conjunção e depois da boa notícia. E sim, apontar a gravidade, né? Usando esse mas para reforçar e logo em seguida trazer a boa notícia. Tá bom? Então, espero que você fique atento a esses detalhes que vão fazer diferença para você responder bem a prova e assim ter sucesso total aí no seu vestibular e no seu Enem. Um abraço para todos e até a próxima! Mandaram muito bem em língua portuguesa, hein? Parabéns, vamos lá, vamos seguindo. Relembrando para quem se esqueceu, quem chegou agora, nós já abrimos o segundo simulado do Chave do Enem, tá lá no sisteminha matemática. Em semana que vem estaremos aqui com matemática. Depois que acabou a aula, vai dormir, mas prepare-se, porque matemática, o simuladinho tá lá lindo e maravilhoso. Semana que vem, juntos aqui. Vamos para a nossa segunda aula de hoje e vamos de língua inglesa. Professora Vivi, é com você e rodou a vinheta. Hello everyone, welcome to English Chave do Enem. Estamos aqui mais uma vez. Que saudade que eu estava de vocês e que bom estarmos juntos então para resolvermos as questões do Chave do Enem, língua inglesa. Só revisando aqui com vocês antes de seguirmos para a primeira questão, que a chave do Enem língua inglesa consiste em 5 questões. E estas 5 questões não estão incluídas aí gramática, por exemplo, é interpretação de texto. E para que você tenha uma boa fluência em interpretação de texto, eu sempre compartilho aqui com vocês algumas dicas. Lembrando então, a primeira dica que eu deixo aqui para vocês: seja curioso, leia as notícias em inglês. Temos ali diversas fontes, né, da língua inglesa ali com notícias como CNN, BBC, New York Times, The Washington Post e tantos outros. Então, leia sempre notícias em inglês para você ficar ali por dentro do que está acontecendo no mundo e, consequentemente, você vai colecionar vocabulário. Quanto mais vocabulário você tiver, maior então será a sua fluidez nas leituras e na interpretação de texto. E também, uma segunda dica que eu sempre deixo aqui para vocês: leia diferentes textos, gêneros, né, textuais. Então, no Enem, você vai ter ali artigos, notícias, receitas, poemas, letras de músicas, cartoons, propaganda. Então, leia diferentes gêneros textuais de diferentes fontes em inglês. Combinado? Quanto mais vocabulário, maior fluidez e maior a sua chance, então, de acertar essas questões. Combinado? Mas vamos lá! Além disso, nós temos ainda o passo a passo. Então, também quero aqui revisar com vocês neste encontro como fazer. Olhei minha prova, olhei o meu texto. E aí, qual é o primeiro passo? Pessoal, especificamente para o Enem, a minha recomendação para você é que você vá direto para o enunciado, ok? Não precisa ler as alternativas, mas leia o enunciado. Qual é a pergunta? Porque nós temos textos de um parágrafo e aí nós temos um único enunciado, uma única pergunta sobre este texto. Então, antes de ler o texto, vá para a pergunta. Aí sim, você vai pegar as palavras-chave deste enunciado e voltar para o texto e ler usando algumas técnicas. E a primeira dela é uma pré-leitura, certo? Tem título? Tem imagens? Qual é a fonte?
Assim, eu já descubro algumas curiosidades e algumas informações sobre o meu texto que irão me ajudar, então, na hora de responder com maior assertividade a essa questão. E a segunda coisa, não esqueça do processo de skimming. Então, segundo passo, skimming. Faça uma leitura dinâmica daquele texto para você entender a ideia central. Normalmente, o autor vai perguntar para você a ideia central do texto, ok? Então, é muito importante você se apoiar na ideia do autor e não na sua opinião quando for responder a questão. E em terceiro, depois que você lê o enunciado, você vai então fazer um scanning, ler de forma mais cuidadosa o trecho em que se encontra a resposta, que é para você ter certeza que acertou a pergunta. Vamos praticar então um pouquinho mais? Convido vocês agora a vir comigo e fazermos juntos a primeira questão de inglês do Chave do Enem. Temos ali então o enunciado. Ao relatar suas vivências, o autor destaca o quê? Bom, então já sabemos que o enunciado do Chave do Enem, ou do Enem, da prova do Enem, está em português, tá bom, gente? Então, o enunciado sempre será em português. Então, vamos voltar para o texto, não precisa ler as opções por enquanto, porque se você ler as alternativas, pode ser que você tenha a tendência ou fique naquela ânsia de achar que a resposta seja X ou Y, de acordo com o seu prévio conhecimento. Então, eu não indico você ler já as alternativas de cara, tá bom? Só de ler o enunciado já vai te ajudar bastante. Então, voltando para o texto agora, vamos verificar então a vivência do autor. Então, o que está sendo destacado sobre a vivência do autor? Será que esse texto tem título? Não. Será que esse texto tem alguma foto? Também não tem. A única coisa que a gente sabe é que ele foi tirado do CNN.com. Então, temos ali que esse artigo, né, foi tirado do CNN. Então, agora a gente vai ler essa história. Vamos fazer o processo de skimming, que é a leitura rápida. Enquanto você faz esse processo, keep in mind. Tenha em mente, então, que você está buscando no texto algo que relate a vivência do autor. As my official bio reads, I was made in Cuba, assembled in Spain, and imported to the United States. Meaning, my mother, 7 months pregnant, and the rest of my family arrived exiles from Cuba to Madrid, where I was born. Pronto? Lemos ali rapidamente uma pequena biografia do autor e que ele disse que então foi feito em Cuba. Ele foi depois para a Espanha, onde ele teve alguns momentos da vida dele, importado para os Estados Unidos, ou seja, a mãe dele, quando ela estava 7 months pregnant, grávida, estava grávida de 7 meses, junto com a sua família, chegou como exilada de Cuba para Madrid, aonde ele nasceu. Então, ali ele conta toda a experiência de exílio dele, tá? Já está respondendo ali sobre as vivências, está começando a relatar sua vivência. Vamos ficar esperto ali, ó. Less than 2 months later, we emigrated once more and settled in New York City, then eventually in Miami, where I was raised and educated. Olha a trajetória dele, certo? Então, com menos de 2 meses depois de chegar nos Estados Unidos, ele se mudou para New York City e depois Miami, aonde ele foi criado e educado. Although, olha lá essa palavrinha super importante, esse conector. Although, embora, technically we lived in the United States, the Cuban community was culturally insular in Miami during the 70s, bonded together by the trauma of exile. What's more, it seemed that practically everyone was Cuban.
E isso aqui é muito importante, né? Você está vendo os conectores. Sempre preste atenção nos conectores. Ali nós temos o although, embora tecnicamente ele tenha morado nos Estados Unidos. O que ele fala sobre a comunidade cubana? The Cuban community was culturally insular in Miami. Ou seja, a cultura de Cuba estava ali, ó, impregnada em Miami. Parecia praticamente que todos eram cubanos. Aí ele começa a dar alguns exemplos. My teachers, my classmate, the mechanic, the bus driver. I didn't grow up feeling different or treated as minority. Então ele encerra ali concluindo que ele praticamente cresceu não se sentindo diferente ou tratado como uma minoria. The few kids who got picked on in my grade school were the ones with freckles and funny last names like Dawson and O'Neill. Então, olha que interessante, dentro dos Estados Unidos ele não se sentia a minoria e ele não se sentiu tratado de forma diferente, muito pelo contrário. Às vezes, as poucas crianças que tinham dentro da sala de aula dele eram americanas e tinham características de crianças americanas. Muito bem. Então, vocês viram que o texto, ele é curto. Então, gente, dá tempo de ler, ok? É diferente de um texto longo, né? Que você tem que pegar as palavras-chave, que você tem que prestar atenção apenas nos cognatos e nos tópicos frasais de cada parágrafo para não perder tempo, para que você tenha tempo suficiente para terminar a sua prova. No Enem, você consegue ler o parágrafo todo com cuidado. E se você não tem tanta fluência assim no texto, lembre-se que de 25% a 30% dele são feitos de palavras cognatas, ou seja, de palavras similares ou idênticas à língua portuguesa. Então, isso vai te ajudar e muito na hora de você resolver a sua prova. Ali nós tivemos muitos cognatos nesse trecho. Então, com certeza, isso ajudou e muito na hora de você resolver essa questão. Mas vamos para as alternativas? Vem comigo. Depois que nós exploramos, então, o texto e vimos todo o comentário dele, de como foi, né, desde que ele era criança, aonde ele cresceu, para onde ele foi, toda a sua experiência e vivência nos Estados Unidos, ao relatar, portanto, as suas vivências, ele destaca o quê? Letra A qualidade da educação formal em Miami? Será que é disso que ele estava falando no texto? B, prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos? C, oportunidade de qualificação profissionais ou profissional em Miami? D, cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos? Ou E, o fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses? Ficou fácil, né? Depois que a gente estudou o texto, ficou muito mais fácil a gente responder. E quando a gente percebe, principalmente na conclusão, ali no finalzinho, eles dando maiores detalhes de como foi a infância dele nos Estados Unidos, eu tenho certeza que você conseguiu acertar essa questão. Vamos comigo então ver a resposta? Cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. E a gente vê isso explicitamente quando ele começa a descrever exatamente o cenário de como foi a infância dele nos Estados Unidos, a infância de um cubano nos Estados Unidos. Olha lá, seemed practically everyone was Cuban. Ali ele já mostra, né? Ele já dá detalhes desse cenário, dessa vivência dele nos Estados Unidos. Fechou, galera? Tenho certeza que você acertou essa, hein? E se não acertou, tá tudo bem. Você entendeu agora como que faz? Primeiro vai para o enunciado, palavra-chave, volta para o texto. Faz uma leitura rápida, volta para o enunciado. Repensa qual é a palavra-chave, o que o texto, o que o enunciado está pedindo de você. Aí você volta, tendo em mente quais são as palavras ou qual é o trecho que você precisa voltar para fazer o scanning, para ter aquela leitura cuidadosa. E aí você vai achar a resposta. Fechou? Vamos para a próxima, então? Segunda pergunta de língua inglesa.
Enunciado. O texto aborda relações interpessoais com o objetivo de. Então, quais são as palavras-chave? Quando eu ler o texto, quando eu ler o parágrafo, o que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que prestar atenção sobre as relações interpessoais e o seu objetivo, ok? Então, volta lá no texto, vem comigo. Tem título? Também não tem título. Tem figura? Não tem figura, mas tem fonte. Olha só agora, BBC Channel, é do BBC Channel, bbc.com. Então, gente, não esqueça de se atualizar nessas fontes, tá bom? Leia bastante, BBC, CNN, The New York Times, The Washington Post, que vai ajudá-los e muito na resolução das suas provas de inglês. Bom, agora nós vamos para o próximo passo, que é o skimming. Vamos ler comigo de forma dinâmica esse texto. Se você quiser grifar os cognatos, as palavras que se parecem com o português, já vai ajudá-lo a ter uma ideia maior, então, do que se trata o texto. 200 years ago, Jane Austen lived in a world where single men boasted vast estates. Single ladies were expected to speak several languages, sing and play the piano. Ponto, introdução. Então, se você tem uma bagagem cultural, se você gosta de literatura americana, de literatura britânica, então você vai ver que Jane Austen foi uma escritora e que, gente, Orgulho e Preconceito, por exemplo, Pride and Prejudice, ela é autora de muitos livros, Emma, de muitos livros super famosos, inclusive de seriados, né, que foram reescritos e atualizados para a nossa linguagem de hoje. Então, ele introduz ali falando de 200 years ago, há 200 anos atrás. Jane Austen, ela viveu em um mundo onde os homens solteiros, né, viviam ali, ó, num vasto modo ou states, né, de diversas maneiras. Mas o que acontecia com as single ladies? As single ladies were expected to speak several languages. Já as mulheres eram esperadas delas que elas falassem vários idiomas, que elas cantassem e que elas tocassem piano. Então, tinha todo um padrão para as mulheres de 200 anos atrás. In both cases, ou seria, ambos casos, it was, of course, advantageous if you looked good too. Em ambos os casos, se você tivesse uma aparência boa, ajudava mais ainda. So, how much has or hasn't it changed? Será que isso mudou? Quão isso mudou para a nossa atualidade? Dating apps opaquely outlined the demands of today's relationship market. Então, a gente está viajando agora para o presente, dizendo ali sobre os aplicativos de namoro. Será que esses aplicativos de namoro de hoje em dia também têm um padrão? Será que ele busca um padrão para homens e mulheres? Users ruminate long and hard over their choices of pictures and what they write in their biographies to hook in potential lovers. And that's just your own profile. Então, ali ele coloca exatamente, né, que no dia de hoje as pessoas faz escolhas de fotos ou o que você escreve na sua biografia do seu aplicativo ali de namoro. Você também tem essa preocupação em manter um padrão? What do you look for in a future partner's profile? Potential signifiers of a popular personality, a good job, a nice car. Então, olha lá a padronização, gente. Então, quais são os seus potenciais de uma personalidade popular? Será que é um bom emprego? Será que é um bom carro? Será que é você ser uma pessoa popular? These apps are a poignant reminder of the often classist attitudes we still adopt, as well as the financial and aesthetic expectations we demand
from potential partners. Então, ele termina, ele encerra dizendo que estes aplicativos são apenas umas lembranças das atitudes clássicas que a gente ainda adota, assim como as expectativas financeiras e estéticas de um parceiro em potencial. Tá bom? Fechou? Fizemos a leitura, voltamos para o enunciado. Então, vamos lá. O texto aborda relações interpessoais com qual objetivo? Então, quando a gente começa a analisar o texto, a gente está vendo uma comparação. Ele começa falando de padrões de parceiros de 200 anos atrás e agora na atualidade. Será que mudou? Será que não mudou? E aí, então, letra A diz: problematizar o papel de gênero em casamentos modernos? Será que esse texto ele está abordando essa relação com o objetivo de problematizar? B, será que ele tem como objetivo apontar a relevância da educação formal na escolha do parceiro? Comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas? Discutir o uso de aplicativos para proporcionar encontros românticos ou valorizar a importância da aparência física na seleção de pretendentes? Alguns deles podem até nos confundir, né? Porque se a gente olhar a letra E, ele fala, sim, sobre a importância da aparência física na seleção de pretendentes. Mas será que o texto aborda essa relação interpessoal com esse objetivo? Será que o texto só está discutindo sobre o uso de aplicativos? Também não é esse o objetivo principal. Então, qual é o objetivo principal? E aí, quando a gente analisa o texto de forma geral, quando a gente interpreta esse texto de forma geral, nós estamos vendo que um comparativo entre as duas gerações, né? Entre 200 anos atrás e hoje. Portanto, qual é a resposta? Letra C, certo? Então, olha lá, 200 years ago, e depois daquelas perguntas, você ainda tem dating apps, ou seja, o dia de hoje. Ele está comparando a expectativa de parceiros amorosos em épocas diferentes. Esse é o objetivo das relações interpessoais que o texto apresenta para a gente. Ok? Mais uma vez, nós temos ali nesse texto muitos cognatos. Então, se você não é tão fluente assim no inglês, a minha dica para você: comece a colecionar vocabulários e se apegue a estes cognatos, ok? Eles vão te ajudar muito na hora de interpretar o texto e responder de forma assertiva ao enunciado. Olha, já estamos ali na pergunta de número 3. Move on, let's move on, guys. Vamos lá. E aí? De olho no texto. Mais um texto sem título, mais um texto sem figura, mas tem fonte. cyberbullying.org. Então, provavelmente, o texto vai estar falando algo neste sentido, cyberbullying. Vamos para o enunciado? O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por... é uma pergunta diferente. Ali parece que ele está especificando o termo downsides. Será que se eu souber a tradução, se eu souber o significado de downsides, eu posso deixar de ler o texto e já ir direto por enunciado e a partir do meu conhecimento prévio, eu tenha grandes chances de acertar essa questão? Não arrisque, pessoal, não arrisque. Embora ele esteja especificando ali o termo, volte no texto, porque dependendo do contexto, pode mudar. Então, olha lá, o termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por quê? Quando eu leio o texto, eu vejo ali, eu até marquei, já sublinhei o termo downsides, então quando nós formos fazer o skimming, a gente vai parar ali naquela partezinha que está falando do downsides
para entender, então, qual é a ideia desse termo, ok? Através de inferências, para que a gente consiga responder essa pergunta. A teen's view of social media, Instagram, is by far my favorite. It is made up of all photos and videos, which is perfect for visual people like me. There is the homepage that showcases that posts from people you follow, and an Explore tab which offers posts from accounts all over the world in your own page, with a notification tab to show who likes and comments on your posts. It has some downsides though. It is known to make many people feel insecure or down about themselves because the platform showcases the highlights of everyone's lives while rarely showing the negatives. Ponto, fechei. Olha lá, se nós formos ler agora com cuidado, nós iremos ver que quando esse termo aparece, ele é acompanhado de though, do conector though. Então, quando eu digo it has some downsides though, isso significa que eu estou explorando um lado positivo do Instagram, a mídia social ali dos adolescentes, e depois eu vejo de um outro ângulo, de uma outra forma, portanto, essa palavra though, se eu fosse substituir por um outro conector, eu substituiria ele por mas, tá? Então, não tem só coisas positivas, mas também tem o outro lado. Se você sabe o que significa though, já te ajuda muito a entender ou adivinhar por inferência o que significa downsides, tá? Então, primeiro, antes de downsides, ele começa a falar todas as coisas legais sobre os posts dos adolescentes. Ele começa a falar de todas as fotos, os vídeos, aquela imagem visual de pessoas perfeitas que curtem o seu post ou que gostam de você. Fala sobre a homepage, que mostram ali posts de pessoas que você segue e que exploram, né, a sua conta. Pessoas do mundo todo, só coisas boas. Quando ele usa esse termo, it has downsides though, agora presta atenção que ele começa a usar o outro lado, a dar uma outra visão, né, dos posts do Instagram. It is known to make many people feel insecure. Então agora vem os downsides. Ele também pode fazer com que muitas pessoas se sintam inseguras sobre elas mesmas, porque se os showcases ele começa a mostrar a vida de todo mundo como se fosse perfeita e raramente mostra o lado negativo dessas pessoas, você que conhece a sua própria vida, você começa a se sentir inseguro. This can make one feel like their life is not going as well as others. Faz com que você pense que a sua vida não seja tão boa ou não esteja indo tão bem como as outras, contributing to the growing rates of anxiety or depression in many teens today. E isso, então, contribui para o aumento no nível de ansiedade e de depressão de muitos adolescentes hoje em dia. There is an underlying desire for acceptance through the number of likes or followers one has. Né? Então, ele encerra falando, então, que existe esse desejo de aceitação através dos números de likes ou de seguidores que você tem. Então, ele começa falando coisas positivas e depois ele fala sobre algo negativo. Ele mostra o outro lado do Instagram. Então, vamos lá. As opções. O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por oferecer recursos de fotografia, divulgar problemas dos usuários, estimular a aceitação dos seguidores, provocar ansiedade nos adolescentes ou aproximar pessoas ao redor do mundo.
Então, quais são os downsides? E aí, você deve estar doido querendo saber qual é a tradução desse termo. Qual é a tradução desse termo? Vamos lá, ó. Down. Tudo que é up, parece bom, ó. Up. Tudo que é down já dá uma conotação negativa. Então, os downsides são os lados negativos de alguma coisa, ou seja, as desvantagens, se assim nós podemos traduzir, ok? Vamos lá, então, provocar ansiedade nos adolescentes, ok? Então, essa é a desvantagem, esse é o downside, o lado ruim do Instagram. E ali a gente tinha até anxiety, depression, que são palavras cognatas e que te ajudariam a resolver essa questão aqui, alright? E mais uma vez, gente, coleciona vocabulário, não esquece de trabalhar com os cognatos, se apegue aos cognatos, mas a outra dica que eu deixo para você, estude, ok? Os conectores, as linking words. Não esqueça de revisar esse tópico também, porque ele é essencial para o seu entendimento de texto. Combinado? Certo? Então, o que significa downsides? Desvantagens. Alright? Ó, downsides, downsides, o lado ruim, o lado negativo. Desvantagens. Muito bem, e mesmo que você não soubesse o termo, mas soubesse a linking word though, que é o mas, ok? Já dava para ter ali uma ideia do que se tratava. Muito bem, galera, olha só, vamos para a nossa próxima pergunta, então. Vamos ver se vai mudar o estilo de texto. Mudamos, agora nós pegamos um poema. Pegamos um poema e não se esqueça que no Enem são diversos gêneros textuais, ok? Essas provas que eu peguei, elas são provas recentes do Enem, tá? Então é legal para a gente poder acompanhar o que o Enem vem trabalhando ultimamente e o que nós vemos são diferentes gêneros textuais, tá? Portanto, estude diversos gêneros, porque não cai um só, são vários. Agora nós vamos ver, por exemplo, um poema. E normalmente poema são linguagens mais antigas, a mensagem está por detrás das linhas, né? Você precisa aprender a interpretar, não basta apenas saber tradução. Então tome cuidado, leia com bastante atenção e vamos então. No poema, o eu lírico evidencia. Leia comigo. I tend to mobile, now like an injured bird. We text to text to text our significant words. I reread your first, your second, your third. Look for small XX of feeling absurd. The codes were set, arrive with a broken chord. I try to picture your hands, their image is blurred. Nothing my thumbs press will ever be heard. Então a gente vê ritmo, a gente vê rima, mas e o que essas palavras significam? Nós estamos vendo ali text, text, text. Reread your first, your second, your third. Uma comparação de codes, broken chords, picture hands, image blurred, thumbs press. Dá para perceber pelas palavras que ele está falando sobre tecnologia. Mas ao mesmo tempo ele faz um comparativo ali, como se nós fôssemos injured birds, pássaros feridos. E aí? Será que esse poema ele está evidenciando um sentimento de contentamento com a interação virtual? Será que as palavras que a gente lê, os adjetivos que a gente encontra nesse poema, são de contentamento? Será que injured bird é uma palavra de contentamento? Será que feeling absurd mostra contentamento? Será que broken chord mostra contentamento? Image blurred will never be heard. Então, todas essas palavras que ele mostra no poema não tem nada de contentamento, né? Muito pelo contrário.
Será que ele está evidenciando o zelo, o cuidado com o envio de mensagens? Quando ele diz we text, text, text our significant words, we reread your first, second and third. Será que ele fala sobre a preocupação com a composição dos textos? A mágoa com o comportamento de alguém ou a insatisfação com uma forma de comunicação? Bom, insatisfação, mágoa e preocupação. Essas três palavras fazem muito sentido, né? Quando a gente lê esse poema. Exatamente, mostra preocupação, mágoa ou insatisfação. Mas qual delas é a mais evidenciada? Será que é com a composição de textos, o comportamento de alguém ou a forma de se comunicar? Pensa aí, gente, ó. Vem comigo ali, ó. The codes we send, os códigos que nós mandamos, arrive with a broken chord. Elas chegam quebradas, como se fossem acordes quebrados. We try to picture your hands, their image is blurred. Quando a gente tenta visualizar as nossas mãos, quando a gente tenta visualizar a imagem, elas parecem blurred, elas parecem desfocadas. Nothing my thumbs press will ever be heard. Nada que os meus dedos declarem serão ouvidos. E agora? Vamos lá? Se você foi de letra E, você acertou. Então, olha só. Quando eu falo do código que a gente manda, com as mensagens que a gente manda, com o que eu digito, nunca será ouvido. Então, eu me sinto quebrado, eu me sinto machucado, ou seja, eu estou insatisfeito com a forma de comunicação das redes sociais, no geral. Fechou? Ok? Então, vocês viram que poema é tenso. Poema é tenso. Não basta você saber tradução, você tem que interpretar, entender o que está por detrás daquelas linhas. Ok? Então, chegamos à nossa última questão. Vem comigo. Olha, temos um cartoon, um novo gênero ali. Vamos trabalhar com uma charge, um cartoon. E esse cartoon, então, vamos lá, ó, diz a presença de at odds with. Olha que interessante, né? Mais uma pergunta ali que está questionando termos. Então, esse termos, at odds with, na fala da personagem revela o quê? Se você tem uma certa fluência em inglês, pode ser que você já conheça esse termo, odd, né? Então, será que eu já consigo responder? De novo, cuidado com o seu conhecimento prévio. Ele ajuda, mas ele também pode atrapalhar. Portanto, não confie. Volte no texto, volte na charge. Leia com atenção, para então chegar à sua conclusão, ok? Então, ela diz assim, olha lá, o que estamos vendo nessa imagem? Duas pessoas caminhando, um homem e uma mulher. E ela diz, my desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. Ou seja, o meu desejo para estar bem informada está atualmente em contradição com o meu desejo de permanecer sã, mentalmente sã. Bom, então a presença desse termo, at odds, revela que a necessidade de acessar as informações confiáveis, a dificuldade de conciliar diferentes anseios, C, o desejo de dominar novas tecnologias, o desafio de permanecer imparcial ou E, a vontade de ler notícias positivas. E aí? Então, o meu desejo de estar bem informada está atualmente at odds with com o meu desire, com o meu desejo de permanecer sã. Vamos ver então? A última questão. Se você respondeu a letra B, você acertou. Então, odd. Odd significa desacordo, algo estranho.
Então, quando ela diz que at odds with, está em desacordo com o meu desejo de permanecer sã. Ou seja, ela está com dificuldade de conciliar as duas coisas, o desejo de estar bem informada com o seu desejo de permanecer mentalmente saudável. At odds with, desacordo, ok? Certo, pessoal? Então, não esqueça de colecionar vocabulário, estude as conjunções e leia diversos gêneros textuais. Essas são as minhas dicas para você nesse Chave do Enem. Espero vê-los novamente em breve e também espero tê-los ajudado com o seu sucesso aí para essa prova. Combinado? I'll see you then. Have a great evening. Bye. E agora vamos juntos para a nossa última aula de hoje do nosso bloco de linguagens. Lembrando, semana que vem, matemática simulado aberto. Última chamada, matemática, semana que vem, simulado aberto. E vem comigo, porque para fechar essa noite, vamos com o professor Michel de Literatura para encerrar com chave de ouro o nosso ciclo de hoje. E rodou a vinheta, professor Michel, é com você. Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Chave do Enem. Eu sou Michel Queiroz e, como você já sabe, essa é a nossa aula de literatura. Que momento especial, hein? Tenho certeza que você aproveitou nas suas férias e chegou a hora de continuar o seu preparo para o nosso vestibular, para o nosso Enem, para todos os nossos processos avaliativos e seletivos que a gente está aguardando no final do ensino médio. Nossa jornada começou o ano passado, desde o primeiro ano do novo ensino médio, e agora você já está habituado com esse ritmo. E cabe um alerta, hein? Continua se esforçando, continua se dedicando, continua criando o seu hábito de estudos para sempre responder a sua trilha, o seu questionário, o seu simulado a toda semana. E está aqui para tirar a sua dúvida, para que a gente possa discutir juntos algum tema da literatura. Estamos entrando então agora nos nossos segundos temas, segundo semestre de literatura. Tenho certeza que o trabalho já começou a mil junto com o seu professor de literatura lá na sua sala de aula. E aqui é esse momento que a gente analisa algumas questões e por meio dessas questões a gente fala de todo o panorama da literatura também e te deixa por dentro dos assuntos que são concernentes ao segundo ano do ensino médio. Vamos para cima então? Perguntas na tela, a gente começa com o nosso simulado de literatura. O assunto de hoje que a gente vai tratar é sobre o naturalismo. Nós estamos falando sobre a literatura do século XIX e a gente investiu bastante tempo para falar dessa virada de pensamento do romantismo para o realismo. Tivemos várias questões que a gente analisou especificamente sobre Machado de Assis, utilizando Memórias Póstumas de Brás Cubas, e agora chegou o momento de falar do naturalismo. Lembrando você, o naturalismo é aquela escola que surge junto com o realismo, em resposta, em oposição ao romantismo, em 1881. São duas respostas da prosa, da narrativa em reação ao romantismo. Elas têm suas semelhanças e têm muitas diferenças também, e a gente vai utilizar principalmente a obra de Aloysio Azevedo Curtiço para tentar traçar algumas informações e características importantes dessa escola literária. Vamos que vamos então? Pergunta número 1 na tela para você. No Brasil, a ficção considerada naturalista pode ser compreendida como uma aplicação à literatura do positivismo, do evolucionismo e do determinismo, correntes científicas em voga à época em que ela surgiu. Sob a influência do determinismo, o escritor Aloysio Azevedo, que é de 1857 a 1913, produz uma obra naturalista que se caracteriza pelo... Então vamos lá, dessas 4 alternativas que a gente tem, qual delas é a própria caracterização do naturalismo de Azevedo? Letra A.
uma aproximação dos narradores em primeira pessoa que não assumem a posição de observadores. Letra B é também um pouco dessa obra naturalista, o entendimento da narrativa como um estudo do desenvolvimento de uma patologia psicológica ou social. Ou letra C, o distanciamento de fatores que expressam a influência do pensamento cientificista europeu. Ou ainda a letra D, o tratamento do cenário distante da narrativa, já que o espaço não determina a vida dos homens que o ocupam. E aí, você já preencheu esse simulado durante essa semana, já analisou essas questões e o que foi que você marcou, hein? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Eu recebi as respostas, tivemos vários acertos. A alternativa correta foi a alternativa que mais foi assinalada, porém não foi a maioria. Se a gente somar a todas as outras somatórias, as pessoas somaram mais errado do que certo, entende? Então presta atenção aí, você que acertou está de parabéns e você que não acertou, se liga para entender o motivo pelo qual. Parabéns para você que assinalou a letra B. Combina com as características do naturalismo, principalmente em Aloysio de Azevedo, entendimento da narrativa como um estudo do desenvolvimento de uma patologia psicológica ou social. Lembre-se que a escola do naturalismo, ela é um estudo de caso dessas raízes cientificistas. A gente citou o nome de 3 aqui no nosso enunciado: o positivismo, o evolucionismo e também o determinismo. Todos eles, de alguma forma, vão fazer com que a literatura seja baseada nessa amostragem científica, ou seja, enquanto o nosso narrador ou o nosso escritor está fazendo a sua obra, produzindo o seu relato, ele também está aplicando esses métodos cientificistas para dentro da sua obra. E é assim que funciona, especialmente em O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Em toda a sua obra, ele faz essa experimentação cientificista ali dentro. Portanto, não é a aproximação dos narradores em primeira pessoa que não assumem uma posição, porque muitos deles sim assumem uma posição como observadores, isso acontece inclusive em Aloysio Azevedo. Não é também esse distanciamento dos fatores que expressam a influência do pensamento cientificista, é uma aproximação e não um distanciamento. E não é um tratamento do cenário distante da narrativa, porque dentro do naturalismo e em Aloysio Azevedo, o meio ele vai interferir muito na maneira como os personagens vivem, ok? Então, letra B para você, parabéns para você que acertou essa alternativa e essa pergunta. Vamos para a próxima? Você que não acertou, tem mais uma chance para você. Let's go, todo mundo, pergunta na tela, número 2, nossa segunda pergunta, questão 7 do seu questionário. Pergunta na tela, diz assim: daí a pouco, nós estamos aqui direto já com as nossas afirmativas, mas você tem ali no seu... Deixa eu voltar aqui para cá. Muito bem. A respeito do movimento naturalista, só não é correto afirmar que, então estamos procurando a nossa incorreta. O naturalismo foi uma tendência do realismo que procurava levar a literatura a se integrar no grande movimento da ciência. Então ele está dizendo que foi uma continuidade, uma tendência mais profunda do realismo. Letra B. A literatura realista procurava basear-se numa observação minuciosa da realidade. Ou ainda dentro dela, o naturalismo, além de observação minuciosa, queria fundamentar-se num método científico. Letra C, os naturalistas eram deterministas, porque acreditavam que o comportamento humano fosse determinado por um triplo condicionamento. Quais são eles? O condicionamento de raça, o fator biológico, genético, o condicionamento de meio, o fator social, e o de momento, o fator histórico. Ou ainda a letra D, os naturalistas cultivam o exagero pelo subjetivismo e emocionalismo, ou seja, o tédio, o devaneio, o sonho, o desejo da morte, que estão sempre presentes. Letra A, B, C e D. O que foi que você marcou? Diz aí para mim. Essa aqui é bastante fácil,
porque uma delas é muito absurda. Talvez você tivesse dificuldade em saber se uma, com todas as suas informações, elas são de fato características do naturalismo, mas tem uma alternativa aqui que traz alguns aspectos absurdos, porque são aspectos que dizem respeito a outra escola literária. A gente já estudou junto a escola do romantismo e a gente viu alguma dessas características que estão presentes aqui na alternativa letra D. A alternativa letra D, quando fala do exagero, do subjetivismo, do emocionalismo, ela está, na verdade, narrando o modo de fazer do romantismo e não do naturalismo. Portanto, utilize agora as outras alternativas para que você possa fixar algumas características importantes desse naturalismo. Vamos lá, então? Sim, o naturalismo, letra A, foi uma tendência do realismo e ele procurava levar a literatura a se integrar nesse movimento da ciência. Tanto o realismo quanto o naturalismo foram baseados nesses modelos cientificistas, mas foi o naturalismo o responsável por introduzir, por trazer para dentro da história essas características palpáveis do cientificismo que a gente encontrava nesse modelo de pensamento. Letra B, é também característica do naturalismo a literatura realista que procurava basear-se numa observação minuciosa da realidade. Já o naturalismo, além de ser minucioso na sua observação, ele também queria sempre um fundamento no método científico. E ainda, os naturalistas, eles eram sim deterministas, porque eles acreditavam que esse comportamento humano sempre tinha 3 tipos de condicionamentos. O condicionamento da raça, o condicionamento do meio em que se vive e o condicionamento do momento em que se vive também. É muito importante que você se lembre disso. Isso vai ficar escancarado quando você for lá à biblioteca da sua escola e emprestar um exemplar de O Cortiço de Aloysio Azevedo. Narrou a minha dica aí? Entendeu? Vai lá na sua biblioteca, pega esse exemplar para que você possa ver o funcionamento de tudo isso acontecendo na literatura. Parabéns para você que marcou então a letra D. A letra D ela não tinha nenhum respeito a esse modelo de literatura, porque ela fala lá da primeira metade do século XIX e as 3 primeiras trazem de graça para você características valiosas sobre o naturalismo brasileiro, ok? Vamos para a próxima então? Pergunta número 3 essa noite, que era a pergunta número 8 do seu caderno, pergunta na tela, vamos que vamos. Primeiro a gente tem um texto, tá? Diz assim: daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após os outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Presta atenção aqui em mim. O que a gente tem aqui agora é um trecho bem apresentado, um modelo de como funciona a literatura do naturalismo. Aqui dentro do Cortiço a gente tem um episódio especial, ou a gente chama isso de zoomorfização. É como se o ser humano narrado por Aloysio Azevedo no Cortiço, ele recebesse características que mais se parecem com características animalescas. A gente pode perceber isso quando a gente olha a descrição de homens e mulheres como machos e fêmeas. A gente pode perceber isso quando a gente vê o termo zum-zum, que parece muito mais para um animal do que para um ser humano. A gente pode perceber isso quando a gente vê a ideia das ventas, do fungar, ou seja, todo esse comportamento automático e mecânico que acontece toda manhã no despertar do cortiço, mostra como essas relações são precárias e como eles vivem numa situação parecida de animal.
Então a gente tem essa pequena torneira que serve como se fosse uma pia para todos os moradores do cortiço, onde as mulheres e homens de forma misturados precisam se abaixar e por vezes até mostrar um pouco dos seus braços, no caso das mulheres, pensamos aqui no século XIX, do seu pescoço, e tudo isso acontece de uma maneira em que não há nenhum tipo de pudor. E o final ainda desse excerto nos mostra a porta da latrina, o local em que se fazem as necessidades. E a descrição que a gente vê é: as portas das latrinas não descansavam, eram abrir e fechar a todo tempo. O que Aloysio Azevedo está fazendo tem muito valor, porque se a gente se lembrar da nossa relação lá do romantismo perfeito, depois para o realismo que falava de assuntos mais ligados à realidade, mas ainda da sociedade de elite, o naturalismo agora está virando a seu facho de lanterna, está iluminando uma parte da sociedade com seus hábitos, costumes e dificuldades, uma parte da sociedade que nunca foi contemplada na literatura. Essa é a grande novidade apresentada pelo naturalismo, ok? Alguns insights para que você veja aqui no nosso texto introdutório. Vamos agora para o nosso enunciado. Afonso Romana de Santana, em sua análise sobre o cortiço, define o romance, no que tange à filiação ideológica, como contra-ideológico, na medida em que o seu autor teria, agora são as palavras de Afonso Romano de Santana, teria praticado em relação à série social uma narrativa contra-ideológica, apontando as falhas do sistema ao denunciar a exploração dos cortiços, e ao mesmo tempo ideológico, quando em relação à série literária cumpre à risca os preceitos naturalistas, seguindo de perto o modelo europeu. Sobre tudo isso, as assertivas abaixo evidenciam aspectos naturalistas dessa obra, exceto, ou seja, nós estamos procurando aqui a nossa alternativa falsa. Temos aqui na nossa mão 3 alternativas verdadeiras e uma alternativa falsa. Vamos a essas alternativas? Então, letra A. As personagens têm as suas ações na trama sempre motivadas por impulsos animais, influência do clima e da degeneração decorrente da prática da mestiçagem. Letra B. A falta de perspectiva de movimentação social dos moradores do cortiço, relegada às determinações supostamente já definidas étnica, social e historicamente. Letra C. O meio determina o comportamento das personagens, mostradas não nas suas individuações, nas suas singularidades, mas como tipos sociais. Não há espaço para que se analise individualmente cada uma delas, mas simplesmente o movimento social. E ainda a letra D, a linguagem extremamente rebuscada, com ênfase mais na idealização do que na narração dos fatos. Aí ficou fácil para a gente também. Temos 3 alternativas aqui que de fato trazem alguns lampejos, alguns relances do que é o naturalismo, e uma que está totalmente desconectada. Se você olhar bem, eu acredito que você sabe, a letra D, a linguagem extremamente rebuscada, com ênfase mais na idealização do que na narração dos fatos, é uma característica não do naturalismo, mas de outras escolas literárias anteriores e posteriores. Como anterior, a gente pode citar o próprio romantismo, e quando a gente fala da linguagem rebuscada, a gente tem vários exemplares para tomar, entre elas o parnasianismo também. Agora, sabendo que letra A, B e C apresentam características que são concernentes ao naturalismo, revisa comigo então, para que a gente possa entender cada uma delas. No naturalismo, as personagens têm as suas ações na trama sempre motivadas por impulsos que parecem animais. É a zoomorfização que a gente já explicou. Sempre influenciadas pelo clima e pela degeneração decorrente na prática da mestiçagem. Ou seja, a maneira como o próprio ambiente do calor do Rio de Janeiro se apresenta é a maneira como as pessoas sem modos irão viver também, baseado nesse clima passional, tropical que nós temos na realidade do Rio de Janeiro, ok? Letra B, a falta de perspectiva de movimentação social, de fato, nenhuma delas espera progredir na vida e abandonar o cortiço, ao mesmo tempo também dos moradores do cortiço, e elas têm sempre determinações supostamente já definidas. Existe aqui não somente a pintura das classes sociais, mas na verdade são castas sociais, castas que afastam a oportunidade de que uma pessoa transite
de uma faixa social para outra faixa social. É como se alguém que nasceu pobre, favelado, membro do cortiço, estaria fadado a sempre permanecer. Uma vez que você cai no cortiço, o cortiço será o seu destino. E letra C faz parte também dos aspectos naturalistas, quando a gente observa o meio que determina o comportamento das personagens, ou seja, elas vivem de acordo com a realidade que elas estão inseridas. Não são elas que formam aquela realidade. O meio tem muito mais poder sobre elas do que elas para a mudança do meio, ok? E aí, estamos indo bem? Conseguiu acertar essas primeiras questões aí, número 1, 2 e 3 de literatura, que fazem parte dos cadernos aqui, 5, 6 e 7 do que a gente já viu. Vamos agora para a nossa próxima pergunta dessa noite, uma pergunta também sobre o naturalismo. Pergunta na tela comigo, vamos que vamos então. Pergunta 9 dessa noite, hein? Já estamos na penúltima pergunta. Um excerto para você, do Cortiço de Aloysio Azevedo. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escápula, o Senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. É esta, disse aos soldados que com um gesto intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na, é escrava minha. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto diante da bravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando-se moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Esse aqui é um fragmento bastante forte que a gente encontra nessa obra. Aqui a gente tem o retrato da Bertoleza. A Bertoleza é uma típica ex-escrava que vive ali no cortiço, juntamente ao lado do dono do cortiço, que é o português João Romão. Ela, que é uma ex-escrava, é uma espécie de amante desse dono do cortiço também, e ela tem a certeza de que ela foi alforriada, que ela comprou sua carta de alforria. Mas ela descobre nesse momento que a suposta carta de alforria, na verdade, era uma enganação, que ela nunca esteve alforriada quando ela encontra o filho do seu, que ele considerava ser o seu ex-dono, seu ex-proprietário, que na verdade ainda tem o poder sobre ela, chegando com os policiais para prendê-la. É nesse momento que ela percebe então que ela ainda estava fadada ao fato de ser uma escrava e decide então enfrentar a morte, tirando a sua própria vida, o que na sua concepção seria muito melhor do que voltar a ser uma escrava, ok? É sobre isso que esse excerto, um dos excertos mais fortes dessa obra, traz para a gente. Bom, o fragmento que representa a zoomorfização, essa transformação do homem em natureza animal, em características animais, característica dessa narrativa realista ou naturalista vamos reconhecer então qual delas aqui traz o argumento que se parece o processo de zoomorfização. É isso que nós estamos procurando. Letra A, o excerto que traz a zoomorfização o seu primeiro impulso foi o de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si. Letra B. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, isso era o que ela estava fazendo, a atividade de descascar, de destrinchar aqueles peixes, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha. Letra C. E depois emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. Letra D. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira. Letra E. Disse aos soldados que com um gesto intimaram a desgraçada a segui-los. Qual desses 5 fragmentos
traz para você alguma característica que parece ser uma característica de zoomorfização, uma característica animal. A, B, C, D ou E. O que é que você assinala? Parabéns para você que assinalou a letra C. Aqui nós temos pelo menos dois termos, e depois emborcou para frente, rugindo. O rugir é um som animal, e esfocinhando-se, como se ela tivesse, na verdade, um focinho. Em vez de falar do seu nariz e do seu rosto, fala sobre rugir e esfocinhar-se moribunda, ou seja, ao final da vida, numa lameira de sangue que havia sido cometido pelo seu ato suicida, ok? Então, na letra C, nós temos essa linguagem animalesca aplicada, na verdade, a um ser humano. E aí, acertou essa? Essa aí é muito boa, hein? Essa aí é muito fácil. Vamos agora para a nossa última pergunta dessa noite, para que você finalize muito bem. Vamos a ela então? Pergunta na tela. Bom, o romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, publicado pela primeira vez em 1890, apresenta o contexto vivido pelos moradores de um cortiço no Rio de Janeiro, enquanto o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, publicado em 1960, retrata a vida em uma favela paulistana. Apesar da diferença temporal, as duas obras são atemporais e estabelecem similaridade com os fatos que acontecem na contemporaneidade. Presta atenção então, nós temos essas duas obras. Uma que é de 1890, que faz parte desse movimento histórico do naturalismo, e uma segunda obra que, na verdade, é posterior, 70 anos depois, 1960, mas carrega as características do naturalismo, principalmente também porque esse relato, que é um relato real, não é um livro ficcional, é um diário feito por Carolina Maria de Jesus, ele coloca muitas vezes o homem nessa característica do animal também, e fala sobre uma parcela da sociedade que é praticamente invisível. É como se Carolina Maria de Jesus, com Quarto de Despejo, fosse um exemplar tardio dessa escola literária do século XIX, ok? Bom, se as duas têm características em comum, agora você vai precisar entender qual delas fala de cortiço e qual delas fala de Quarto de Despejo. Para isso, você precisa assinalar um para aquelas que pertencem ao cortiço e dois para aquelas que fazem parte de Quarto do Despejo. Vamos para cada uma delas e a gente já vai enumerando, tá bom? Vamos para a primeira então. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei porque ele não gosta que pega. Quando descarregam os caminhões, os tomates caem no solo e quando os caminhões saem, esmaga-os. Mas a humanidade é assim, prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele afastou-se, eu fui pegar uns tomates. Perceba que essa linguagem apresentada por ela, que de acordo com a norma culta padrão, teria diversas variações, é na verdade uma linguagem que é real, uma linguagem que é colocada na íntegra nessa obra. Então, os editores de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, não fizeram a correção gramatical, porque consideram que existe muito valor na maneira simples como essa catadora de recicláveis escrevia. Para ficar fácil para você, todas as vezes que nós estivermos aqui em primeira pessoa, é muito possível que nós tenhamos o relato da Carolina Maria de Jesus. Esse primeiro é sim de Quarto de Despejo, número 2 então. Vamos para a próxima? Diz assim: os papagaios pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras, entre gargalhadas e assobios. À porta de diversos cômodos, trabalhadores descansavam de calça limpa e camisa de meia lavada, assentados em cadeira, lendo e soletrando jornais ou livros. Um declamava em voz alta versos de Os Lusíadas, com um empenho feroz que o punha rouco. E aqui nós temos uma característica, um excerto de O Cortiço número 1. Vamos para o próximo. O céu é belo, digno de contemplar porque as nuvens vagueiam e formam paisagens deslumbrantes. As brisas suaves perpassam conduzindo os perfumes das flores, e o astro-rei sempre pontual para despontar-se e recluir-se. As aves percorrem o espaço demonstrando contentamento. A noite surge, as estrelas cintilantes para adornar o céu. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. E esse sim é um relato de Carolina Maria de Jesus,
Sei que talvez pareceu para você primariamente o próprio cortiço, mas é uma maneira poética, bonita, como Carolina Maria de Jesus descreve no número 2, que é quarto de despejo diário de uma favelada. Vamos para o próximo então? Antigamente eram os pretos quem criava os brancos. Hoje são os brancos que criam os pretos. A senhora diz que cria a menina desde os 9 meses e a negrinha dorme com ela e que lhe chama de mãe. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves, que cantam apenas ao amanhecer. De manhã estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. Esse também faz parte de Carolina Maria de Jesus 2. E vamos para o nosso último excerto. Aquela mulher que entrou junto será casada com ele? É de crer. Ela me parece gente das ilhas. Eles, o que têm é muito bons traços de seu. Interveio a Leocádia. Uma cama que deve ser um regalo e um toucador com um espelho maior do que aquela peneira. E a cômoda, você viu em Leocádia? Perguntou Florinda, gritando para ser ouvida, porque entre ela e a outra estavam a bruxa e a velha marciana. Vi, rico traste. E o oratório, então? Muito bonito. Vi também, é obra de capricho. Não, eles sejam lá quem for, são gente arranjada. Isso não lhes pode negar. Se são bons ou maus, só com o tempo que se saberá, arriscou Dona Isabel. E esse também é uma descrição de uma família que acabara de chegar no cortiço, vindo talvez de uma história com um pouco mais de pompa e de condições sociais, mas que agora estava fadada também ao fracasso do cortiço. E dessa forma nós temos as opções aqui. E quando a gente analisa tudo aquilo que a gente já numerou, 2, 1, 2, 2, 1, parabéns para você que assinalou a letra B. Valeu, galera! Espero que você tenha ido bem nas nossas perguntas dessa noite. A gente volta em breve para mais um encontro de literatura no Chave do Enem, mas não se esqueça, na semana que vem é matemática no Chave do Enem. Se prepara, vai lá para o simulado, responde as perguntas e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!